que a nossa luta não é carne e sangue, mas principado e potestade. Então, a nossa luta não é contra o ser humano, contra o próximo. Como que a gente consegue discernir que aquele irmão, aquela pessoa está se levantando contra mim, mas que é algo espiritual que está dominando ele para tentar me atacar? Porque nem tudo também é espiritual, a gente não pode espiritualizar tudo. Tem coisas que é da índole do cara, do instinto do cara, que o cara é ruim, e aí não é demônios. Mas será que temos que sempre acreditar que o mal que a pessoa faz a mim é influenciada por espíritos malignos, e a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra aquilo que está por trás dele? Como se trata de seres espirituais, você só vai conseguir enxergar com olhos espirituais, né? Você não vai conseguir discernir com a nossa carnalidade, né? Simplesmente usando intuições. A gente precisa ter olhos espirituais para enxergar que há uma ação maligna, que há uma influência de Satanás em cima de alguém. Às vezes eu já vi gente usando esse termo: o diabo tá te usando, hein? Tá usando tua boca. Mas como é que o diabo tá usando a boca do cara se o cara que tá falando manipulando? Como é que funciona essa coisa do diabo usando? Influenciando, né? Uma vozinha. Também, mas na maioria das vezes isso é uma influência que não é ali na hora, né? É uma criação, é uma carga que aquela pessoa já traz e que leva a determinados fatos, né? Porque eu já vivi situações claramente, Pablo, de perceber na hora a gente se irar, ter vontade de ter uma atitude e falar: não posso tomar uma atitude, porque claramente não é ele que está falando. Ele está sendo usado, ele está sendo influenciado. E eu tomar uma atitude, eu ao menos falar alguma coisa em resposta a ele agora, eu vou estar acabando de matar ele, eu vou estar perdendo a oportunidade de ajudar espiritualmente essa pessoa. Aproveita, então. Sim, né? De brechas, de ocasiões, né? Porque é importante a gente discernir isso. Até porque quando a gente acaba espiritualizando muito, a gente acaba tirando a responsabilidade do cara, porque o cara tem que assumir o erro dele, que senão, já viu isso? Existe também? o caráter também. O caráter também, porque senão tudo é culpa do diabo e o cara é santinho na história. Sabe, Pablo, uma das coisas importantes que acontece é o seguinte: é igual na lei da química. Os elementos semelhantes, eles se atraem. Se as pessoas têm má índole, ou têm ódio, ira, mágoa, ressentimento no coração, elas acabam atraindo ou se misturando com os espíritos das trevas que atuam nas regiões celestes voltados para essa área. Uma pessoa muito voltada para a prostituição, facilmente ela vai atrair uma prostituta, um prostituto para perto de si. Facilmente. Porque aquilo que está dentro da pessoa é o que liga ela no sobrenatural. E aí aumenta a influência das trevas e também aumenta a possibilidade dessa pessoa tomar atitudes ligadas àquele espírito. Por isso que parece que é uma coisa ou outra. E às vezes de fato é pessoa. Mas todo o caminho é o que o homem tem feito, o que o homem tem pensado. E isso é que tem produzido a ligação no mundo espiritual. E anjos e demônios são a mesma coisa, mesmo ser? Como é que a gente consegue discernir isso? Será que um crente pode ficar endemoniado? Será que a gente... É importante, porque tem a opressão e tem a possessão. São duas coisas diferentes. Será que um cristão pode se tornar possesso por um espírito maligno, um demônio, quer que seja? Se ele não vigiar, se ele der brecha, pode sim, né? Os demônios, eles procuram isso, eles procuram um corpo para ele se materializar através daquele corpo, para ele agir através daquele corpo. E se você não tomar cuidado, se você não tiver em vigilância o tempo todo, você vai estar abrindo uma brecha, abrindo um precedente para ser usado, sim. A gente pensa no demônio. Diga, cara. Pablo, na Bíblia até relata o fato de um homem que havia sido ungido por Samuel, que foi Saul, havia sido ungido para ser rei. Antes de ter sido ungido, ele havia sido cheio do Espírito Santo e até profetizou. Só que naquele episódio que ele ficou com ciúmes de Davi, ele ficou oprimido. Um espírito de angústia, um espírito maligno vindo da parte de Deus veio sobre ele, e ele ficava angustiado, de tal maneira que ele chorava o tempo todo. E aí uma das empregadas no palácio disse: se tiver alguém que toque a harpa e profetize, então esse espírito maligno irá embora. Chamaram Davi. E Davi tocava a harpa e esse espírito maligno ia embora.
Só que depois que teve outro episódio de ciúme de Davi direto, com raiva, ira, e aí só o fato de Davi tocar harpa não era suficiente. Saul, possesso por espírito maligno, lançou até uma lança na direção de Davi, que Davi se esquivou. Então mostra na Bíblia de episódios de homens que eram cheios do Espírito Santo, mas também depois foram cheios das trevas. O caso de Judas, quando Jesus deu o pão molhado ali para ele, que o diabo... E Judas foi usado para curar pessoas, expulsar demônios, porque ele foi um dos 12 que foi enviado. Eu acho interessante também a gente falar sobre os demônios, que a gente às vezes associa somente a uma entidade, a um ser espiritual, mas a pessoa pode se endiabrar, porque o diabo significa adversário, aquele que se opõe, os demônios é aquele que se opõe. Então se o camarada permite, como o Jaziel falou, essa brecha, essa permissão de guardar em seu coração mágoas, angústias, falta de perdão, de graça, de misericórdia, de generosidade, se o cara começa a se tornar um mal, ele vai se diabrar, ele vai se tornar o diabo de si mesmo. Então, não adianta eu colocar também culpa, né, em uma entidade, em terceiro, se ele não assumir, se arrepender, não procurar o caminho da justiça, da bondade, ele nunca vai ser liberto. Pode orar, pode fazer campanha, pode jogar sal branco, né? Campanha do sal grosso, campanha de não sei do que. Se ele não olhar para dentro de si, ou fazer como o Sócrates, a maiêutica, né? Ou o que Paulo fala do autoexame, examinar-se a si mesmo. Se ele não se examinar e começar a arrancar, botar para fora essa angústia, isso aí já é Deus falando com você. De repente você está oprimido, né? A pessoa está indo para a igreja e a vida continua a mesma coisa. Vai para a campanha e a vida não muda. O que está vendo? Eu já orei, são as decisões do coração. Ele tem que começar a fazer aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:8. Tudo que é puro, de boa fama, tudo que é amável, nisso pensais. Então, o que santifica e liberta o homem é a metanoia. É quando ele começa a mudar o rumo do caminho dele. Sabe por quê, Pablo? Também, quando Deus fez o homem e a mulher, ele os fez para se multiplicar. Então, tudo que nós geramos, nós multiplicamos. Os nossos filhos, quando nascem do ventre de nossas esposas, não nasce só um corpo, nasce um ser espiritual. E aí tudo aquilo que é espiritual nós também multiplicamos. Assim como multiplicamos a mágoa, a ira, a revolta, também as coisas boas nós multiplicamos e crescemos. E eu, nessa caminhada que eu tenho, porque eu não nasci num lar evangélico, minha mãe era de outras religiões, então também estudei muitas outras religiões antes de me converter. Mas uma coisa interessante que eu percebo é o seguinte: quando na presença de alguém há 3 tipos de sentimentos semelhantes, por exemplo, mágoa, tristeza, angústia, logo traz lugar a um governante, um dominador, um espírito que governa e que põe em ordem aquelas coisas ali. Um espírito ligado àqueles 3 tipos de sentimentos ruins.